Tiver alguma coisa para introduzir? Bom, continuando aí, gente, a gente está entrevistando aqui Suzane e a Josi, que são de uma empresa de consultoria, aonde a gente vai estar falando um pouco também de como organizar as finanças da empresa durante essa pandemia que a gente está vivenciando aí. Gostaria de falar agora com a Josi, pudesse me falar mais ou menos, se a pandemia durar de 3 a 6 meses, como é que eu poderia estar fazendo para a minha empresa se manter de pé? Como é que eu poderia manter a saúde da minha empresa durante esse período de pandemia? Bom dia, né? Meu nome é Josiane, eu sou sócia da empresa Solfinan, junto com Suzane, a empresa de consultoria financeira. E respondendo a primeira pergunta aí, o Patrick, a gente precisa analisar o financeiro, é muito individual a atitude a ser tomada. Cada empresa se encontra numa situação financeira, não tem uma receita de bolo para passar, não. O primeiro passo é saber o que você deve no mercado financeiro, num prazo mínimo de 6 meses, fazer esse levantamento das dívidas do mercado financeiro, das suas parcelas, deixar tudo anotadinho aí para tentar ver com essas ajudas do governo o que a gente pode fazer. Certo. Deixa eu complementar, Patrick. Pode. O importante desse momento, gente, é ter uma cabeça fria, que é o mais difícil. O empresário conseguir, neste momento, ele viver o processo de uma forma prática, ele vai conseguir sair dessa melhor. Porque o importante é pensar em cada momento como único. Nós estamos vivendo um processo onde tudo é novo para todo mundo. Então, está todo mundo vivendo um processo totalmente novo. Quem na nossa geração já viveu uma pandemia? Eu acredito que ninguém que esteja nativa, né? O pessoal que está nativa aí, com a pandemia antes. É tudo muito completamente novo. nova. Então, nós precisamos tomar decisões pensando em cada situação isoladamente. Vocês precisam, nesse momento, partir a sua empresa, como a Josi falou, não tem uma receita de bolo. Mas você precisa partir cada departamento e cada etapa da sua empresa, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, separar tudo e tratar cada um na sua particularidade e tentar resolver da melhor forma possível. A sua dica, então, seria interessante, é um comitê multidisciplinar dentro das próprias empresas, onde elas iriam avaliar os riscos que a empresa está sofrendo com esse impacto da pandemia, quais serão as ações a serem tomadas, correto? É isso aí. Como a Josi falou, que esse momento, o primeiro passo é saber o que está devendo no mercado financeiro, né? Um prazo mínimo aí de 6 meses. Então, você tem que levantar isso e ver qual que é a sua maior dificuldade em cada setor na empresa. Se você não fizer esse levantamento rápido e ágil, para poder tomar decisão centrada em cima disso, como a gente disse no início, você está fadado a fracasso. Certo. E, por exemplo, quais as medidas que eu posso fazer para controlar minhas finanças nesse momento, então? Como é que eu poderia estar controlando isso melhor? Existe um passo a passo ou devo fazer isso no modo de planilha? Como é que vocês recomendariam isso? Então, Patrick, como eu disse na primeira pergunta que você me fez, que a gente tem que fazer esse levantamento, né, junto ao sistema financeiro, aos bancos, das dívidas no mínimo de 6 meses. Mas a gente também tem que pensar nos funcionários e nos outros setores, nos contas a pagar, nos fornecedores. A gente tem que entrar em contato, a empresa precisa entrar em contato com os bancos, pedindo a postergação da sua dívida, né? Pedindo um prazo maior para pagar essas parcelas que estão aí vigentes. E, se necessário, pegar um empréstimo, esses empréstimos oferecidos, especialmente nesse momento de crise, para folha de pagamento de funcionário e outros empréstimos aí que o governo está cedendo para as empresas nesse momento da pandemia. E não dá para falar o certo assim, todo mundo vai tomar essa atitude. Essa atitude é geral. Cada empresa funciona de uma forma. Tem empresa que tem um fluxo de caixa que dá para aguentar aí mais uns 3 meses sem pegar um empréstimo. Tem empresa que faz o almoço,
né, para poder pagar a janta. Então, é complicado a gente saber direitinho e falar, olha, vamos fazer essa atitude, vamos planilhar tudo. Precisa sim fazer, igual você já citou mesmo, faz uma reunião com os funcionários e rever todas as dívidas, faz levantamento geral de todas as dívidas, para a gente poder fazer essa análise e falando, né? Essa atitude a gente tem que tomar com os funcionários, para a gente poder saber a atitude certa a fazer, né? Que foi liberado 5 bilhões pelo Programa de Geração de Renda, que é o projeto. Aí tem que fazer essa avaliação direitinho para poder saber qual atitude tomar para fazer esse controle das finanças. Certo. E, por exemplo, Ô, Patrick, neste momento, muitas empresas também devem estar se perguntando como é que elas vão fazer com a inadimplência, né? A nível de boleto que já foram emitidos, entregas que já foram feitas, o país está tudo parado. Na verdade, o mundo inteiro está se parando, né? Neste momento, que é uma coisa tão surreal como a gente está vivenciando na nossa geração, como você disse. Como é que eu faria, por exemplo, com os clientes inadimplentes nesse momento? É um momento de renegociar? É um momento de estender um prazo? Como é que vocês indicariam isso? ô Patrick, voltando à questão anterior, Certo. a Josi vai estar sempre respondendo, eu vou estar sempre complementando alguma coisa aqui, porque a gente respondeu em tempos diferentes e a gente vai estar sempre complementando uma outra, tá? Quando ela precisar me complementar, quando eu precisar complementar. Uma coisa que a gente tem vivido com os nossos clientes, uma experiência que a gente já tem, é a resistência em ter uma reserva financeira e em separar, principalmente nas micros e pequenas empresas, isso acontece muito, em separar o que é gastos de pessoa física, dos sócios, com gasto da pessoa jurídica. Então, assim, o que é? Coloca tudo num bolo só. E isso hoje é um agravante para a situação que a gente está vivendo. Então, hoje a gente pode mostrar para o nosso cliente como que o que a gente estava falando é importante, porque quando você não está vivendo esse momento, fica difícil de convencer o cliente a guardar um dinheiro, a ter essa reserva. E as empresas que têm essa reserva, que têm esse colchão financeiro, ela está com mais mobilidade, com mais poder de negociação. Hoje o mercado está exigindo que se tenha essa reserva. E a pessoa hoje consegue enxergar a importância de fazer isso. Então, assim, a gente vê, principalmente dentro da nossa carteira de cliente, a dificuldade que eles têm de ter esse colchão financeiro, esse colchão econômico. Certo. Patrick, a questão da inadimplência, né, que você estava falando agora, a pergunta, né, que eu devo fazer com a inadimplência. A gente não pode deixar de fazer cobrança, não. Mas a cobrança de uma forma tentando se colocar no lugar do outro, deixando claro para ele que a gente está na mesma situação financeira, mas a gente precisa receber para honrar com os compromissos. Falar com o cliente, olha, eu estou passando pela mesma situação, eu sei que está difícil para você também, né, sanar as suas contas comigo, mas eu preciso receber para que eu possa também sanar as minhas situações financeiras, as minhas contas, pagar os meus boletos. Então, não deixar de cobrar, não deixar que acumule a situação, que acumule essas dívidas. Fazer sim a cobrança, se colocando no lugar do outro, é sensibilizando a pessoa. Você vai sensibilizar, a pessoa vai entender, opa, ele está me cobrando, está colocando, vamos correr atrás, ver se a gente consegue pegar um empréstimo para poder pagar esse meu fornecedor, porque senão, no futuro, daqui a um tempo, a gente continua a empresa da mesma forma, nós vamos continuar o relacionamento, né, com os fornecedores e a gente precisa receber para continuar esse bom relacionamento. Quer complementar alguma coisa? Você pulou, tem uma pergunta, como faço com meus financiamentos? Em que pé que está o seu aí, Patrick? Patrick? As perguntas que foram enviadas para mim, eu estou na verdade, eu estou na
agora, né? Que seria como eu faço uma linha de financiamentos. Então, vamos só retornar lá, que eu acho muito importante, a terceira pergunta. Como faço com meus financiamentos? Não é isso a terceira pergunta? Isso. Como faço com meus financiamentos? Tem muita gente que já tem coisas financiadas no mercado, inclusive está usando o limite de cheque especial, está usando cartão de crédito. Então, já tem algumas medidas do governo para poder sanar isso, e cada banco, tá, mesmo com as medidas deixam os bancos tratar de formas particular. Então, cada banco trata de um jeito diferente usando a medida. O negócio é cumprir a medida, mas cada banco tem sua particularidade, da forma que vai agir. Certo. Por exemplo, a maioria está dando carência de 2 meses para as parcelas. Tem bancos que cobram multa ou uma taxa de juro a mais para poder fazer essas postergações. Tem banco que não, que é a taxa do contrato mesmo e só aumenta o prazo do pagamento no contrato vigente. Por exemplo, se você estava faltando 24 para terminar seu financiamento, vai estar faltando agora 26, que foi prorrogado 2 parcelas para o final do contrato. Tem contratos que não dá para jogar para o final e diluir essas parcelas no prazo final. O que acontece com esses contratos? As próximas, por exemplo, eles estão migrando a parcela de abril e de maio. Você vai pagar junho e julho. Então, a parcela de junho e julho vão vir maiores. Por quê? Porque ela está ali dentro daquela parcela o valor do juro contratual. O banco não está cobrando uma parcela extra, uma multa, nem nada para postergar, mas está cobrando o juro do contrato sem diluir no processo, no contrato todo. Está cobrando nas próximas parcelas. Então, isso tudo é coisa que tem que ponderar e analisar qual que é a melhor forma de se fazer. Eu uso um dinheiro que eu tenho guardado para pagar já de uma vez, para eu não sofrer uma penalidade, não que seja uma penalidade, mas não sofrer um aumento no custo nos meses de junho e julho, que pode não ter ainda resolvido e a situação pode ainda estar pior, porque as medidas são provisórias para, no máximo, 2 meses. Então, assim, é uma coisa que tem que ser ponderada individualmente. Por isso que a gente fala da importância de ser analisada essas questões critério por critério. Por exemplo, tem os cartões de crédito. Já está sendo votada uma medida, mas tem operadoras que já estão congelando as parcelas por 1 mês. Por exemplo, você deve o mês de abril a sua parcela de cartão de crédito. Você pode ligar para a operadora e pedir o congelamento. O que é esse congelamento? Você paga a fatura de abril junto com a fatura do mês de maio, sem juro. Este é o congelamento, tá? Lembrando que quando se faz o congelamento, automaticamente você não deve usar o cartão. Porque se você usar o seu cartão, vai acrescentar. A parcela que você usou não está incluído no congelamento. Então, você vai pagar juros sobre ela. Entendi. Certo? Já tem medidas sendo tomadas também, por exemplo, para os finames. Já foi decretado que quem tem contrato de finame pode aí prorrogar por até 6 meses, contando abril até setembro. Aí, com as morosidades do banco, já tem empresas que, dependendo do banco de relacionamento, já perdeu o mês de abril. Vai ter que pagar a parcela do mês de abril e prorrogar só por 5 meses. Então, assim, são uma série de questões e cheque especial. O cheque especial não entra nas prorrogações, mas já está sendo estudado para ser passado para os bancos uma medida como os cartões estão sendo feitos, um congelamento dessas dívidas. Assim como está sendo estudado para o pagamento de água, de luz, que já está sendo tratado também até para a economia, não só das empresas, mas também economia doméstica, para a pessoa física. Então, assim, a Caixa tem algumas empresas que já diminuíram o juro do cheque especial, alguns bancos já diminuíram o juro do cheque especial. Dentro do mercado, a Caixa é a que mais teve essa ação com rapidez, ela já diminuiu o seu juro de cheque especial, hoje está em torno de 2,5 ao mês. Então, assim,
já vinha baixando, porque o teto para a pessoa física hoje era até 8%, mas hoje a Caixa colocou, no geral, 2,5%, o juro do limite de cheque especial. Mas, nesse momento, a gente já deve evitar usar o limite de cheque especial e abrir mão de empréstimos que têm um juro mais baixo, mais moderado. Podemos continuar. Correto. Qual o caminho que eu devo ter aí em relação às ações que a empresa deve tomar para continuar funcionando pelo modo de ver de vocês hoje? Como é que é? Aqui, ó, sim. Qual caminho de ação eu devo fazer para minha empresa continuar funcionando pelo modo de ver de vocês? Então, essa pergunta é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. A gente, nesse momento de pandemia, né, ficando mais em casa, tendo esse horário de trabalho reduzido, a gente precisa pensar fora da caixinha. Criar alternativa de vendas, fazer seu marketing digital em casa, postar o trabalho da gente, fazer o e-commerce funcionar. Faz a pessoa entender que pode comprar no conforto da sua casa, que você entrega com a maior tranquilidade, aproveitar esse momento para pensar na hora de voltar ao trabalho, voltar ainda melhor, com várias ideias, mudanças, ser diferente. Pensar realmente naquilo que você pode fazer diferente do seu concorrente. O que eu posso lançar aqui de produto? Qual ideia que eu posso ter? Realmente é, né, muito individual. Tem gente que, é loja de roupa, eu vou continuar vendendo, eu vou fazer aqui, vou ver meu estoque, vou postar, vou entregar no conforto da casa, faz um videozinho entregando para alguém um produto. Olha, a gente entrega com luva, com a maior higiene possível para não contaminar ninguém. Pensa realmente, ao pensar fora da caixinha, usar os meios de comunicação aí para poder divulgar a empresa, para continuar um bom funcionamento, pelo menos tentar manter, né, o funcionamento da empresa em dia. Não da forma que é, com as portas abertas, mas não deixar de vender e nem deixar de pensar no marketing digital aí. Eu vou até completar sua frase aí, Josi, a respeito disso. Muita gente me pergunta isso. Eu também sou desse mesmo patamar que você está falando. O e-commerce ele vai crescer muito. Não tem como fugir disso. A empresa que quiser sobreviver, ela tem que ter o e-commerce alinhado à empresa física dela. É mais um meio de comunicação, de vendas que ela vai ter aí para poder, principalmente agora, nesse momento. Porque o delivery está funcionando, né? Que são as entregas. O correio ainda está funcionando também, mas de portas meio que fechadas. As empresas elas podem estar vendendo através do e-commerce, através de uma loja virtual, de WhatsApp, através das redes sociais, né? E fazendo suas entregas através de pagamentos digitais e tudo mais. Então, tem vários meios de vocês lojistas, empresários, continuarem vendendo, produzindo, mas de uma forma mais reduzida. E por mais que pingue todo dia, está pingando dinheiro, está entrando dinheiro no caixa de vocês. É melhor do que não estar entrando nada. Então, assim, é uma forma de você estar aí trabalhando, né? E o brasileiro ele é muito criativo. Isso que é especial nosso. Enquanto a Europa, Estados Unidos e outros países estão sofrendo um impacto econômico muito grande, o brasileiro não, ele está inovando, ele está se renovando, ele está copiando ideias, ele está ali à frente de tudo para não parar. Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O e-commerce, ele vai influenciar muito nesse momento agora, né? Está todo mundo conectado nas redes sociais, conectado na internet. Eu gostaria... Então, Patrick, você tem que também ter bem claro as contas a pagar e a receber, né? Separar a importância e o fator de risco, negociar com os credores, né? Amenizar custo, utilizar de todas as medidas liberadas pelo governo. E a gente tem que estruturar o negócio inovando, que é essa inovação aí que a gente está falando, né? Da questão do e-commerce. Não só o e-commerce, mas não esquecer do físico da empresa que vai precisar funcionar. Né? São duas coisas que têm que andar junto.
tanto o e-commerce quanto a A empresa empresa física, física. exatamente. Não vai estar aberta, mas o e-commerce vai estar entrando algum faturamento dentro da empresa. Na verdade, as duas, né, elas trabalham juntas, uma apoiando a Sempre outra. trabalhar juntas. Trabalhar juntas. É a única maneira de sobreviver que eu vejo nesse momento. Isso aí. Infelizmente, agora chegou a 10 minutos aqui da nossa videoconferência, né, para encerrar. Eu gostaria, então, que você falasse mais ou menos em relação a um dos temas que eu acho mais interessantes. Por exemplo, que são aí os empréstimos, né, aluguéis, impostos, o que pode ser feito neste momento. Lembrando que a gente só tem mais uns 9 minutos para responder essa pergunta. Os impostos, o Patrick, as despesas fixas que precisam ser mantidas em dia. Tem despesas que a empresa não tem como fugir delas. Mas tem algumas que o governo deu uma mobilidade para o pagamento, prorrogou os prazos de pagamento, como o Simples Nacional, que foi prorrogado por 6 meses, tem o ICMS e o ISS, que serão prorrogados por 3 meses, no caso do Simples, 6 meses, para micro e pequenas empresas, tá? As empresas maiores, elas são só por 3. E o ICMS e o ISS serão prorrogados por 3 meses para micro e pequenas empresas e para o MEI por 6 meses. O aluguel e outras despesas fixas estão em estudo, em votação no Congresso, no Senado, para poder ter uma medida, mas enquanto isso não acontece, a melhor forma é negociar com cada um do seu credor. A melhor forma de pagar, se vai estender um prazo ou se a empresa vai abrir mão do dinheiro que tem em caixa para poder pagar isso imediatamente. O FGTS vai poder ser suspenso nos meses de março, abril e maio, podendo ser parcelado e pago entre os meses de julho e dezembro. Então, será necessário fazer a prestação declaratória. Para você ter isso, você precisa fazer uma prestação declaratória, não é simplesmente deixar de pagar. Isso é muito sério, as pessoas têm ciência disso. Precisa que o contador vá lá e informe que isso não vai ser pago, que vai ser prorrogado, tá? Então, o PIS/COFINS vai ser também prorrogado pelo mês de abril e maio, podendo ser pago em agosto e outubro. E onde que eu devo aplicar o dinheiro? Essa é outra pergunta, né? E o aluguel, essas coisas que ainda não tem medida provisória para poder pagar, e os outros impostos, ou as outras questões, outros pagamentos que ainda não tem nenhuma medida estabelecida, é preciso a empresa não deixar para lá, entrar em contato com esses credores e procurar estabelecer o melhor relacionamento possível. Como a Josi mesmo disse, não é hora de entrar em conflito, porque está todo mundo vivendo a mesma situação financeira. Então, é hora de negociar da melhor forma possível. E a gente ter empatia pelo próximo, porque o outro também está vivendo uma situação complicada. Então, não dá para você ficar neutro e como se nada tivesse acontecendo, simplesmente não pagar. Então, o ideal é você entrar em consenso com as duas partes conversarem e negociarem, evitando conflitos, brigas, para não ter um desentendimento aí, uma quebra de relacionamento. Ok? Sim. Quer completar alguma coisa, Jô? Não, pulando para o pergunta. Tem mais alguma pergunta? Bom, a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos. Eu gostaria só que você esclarecesse a respeito também dessa parte de aplicação. Vocês acham que tem algum fundo, alguma coisa que pode render mais que a poupança nesse exato momento, entendeu? Para quem ainda tem alguma fontezinha. Por exemplo, a pessoa que é dona de casa, que tem lá uma economia guardada na poupança, algo que ela possa render um pouco mais que a poupança nesse momento de crise. O Patrick, Uma aplicação, alguma coisa.
Essa questão de aplicação, isso vai muito do perfil de cada um. Tem um perfil que é moderado, um perfil agressivo. O que é isso? Tem gente que não importa de correr risco. Hoje, qualquer lugar que você for colocar o dinheiro, você vai estar correndo algum risco. Para você amenizar essa questão de risco, que eu acho que hoje quem tem o dinheiro, por mais que tenha um perfil de correr risco, hoje ele não pode, porque a qualquer momento você pode precisar desse dinheiro. Então, hoje a gente aconselha a procurar os RDC, os CDBs, que são linhas de aplicações sem carência de resgate e que você tem uma remuneração melhor do que a poupança. E eu volto a frisar a importância de quem tem conta em cooperativa de crédito para dar preferência de aplicar esse dinheiro nas cooperativas. Por quê? Você ganha duas vezes. Ganha com rendimento da aplicação, que é baseado no CDI. Você ganha com a divisão de lucros que a cooperativa faz. E você ganha também amenizando o seu risco. Na poupança hoje, a gente nem aconselha. Nós, como profissionais, a gente não aconselha você ter o seu dinheiro na poupança. Porque além de estar rendendo menos do que a inflação, então você acaba perdendo um dinheiro quem está guardando na poupança. Você, na instabilidade que está, todo mundo sabe que é um fundo do governo, e na estabilidade em que está o país, você está incorrendo em risco em deixar o dinheiro na poupança. Não é para amedrontar ninguém, mas respondendo somente a pergunta onde é mais ideal você ter o seu dinheiro aplicado. Bom, ok? Por enquanto a gente vai ter que ficar... você tem mais uma pergunta? Lembrando que só temos mais 3 minutos. De repente, a Suzana puxou um gatilho aí, talvez numa próxima ocasião, ele está explicando, que nem, por exemplo, você comentou sobre CDI. Né? Às vezes nem todos têm o entendimento do que vem a ser o CDI, SDVS, LSI. De repente, aí surgiu um assunto para uma próxima live, onde vocês podem estar, né, orientando as pessoas que não têm esse entendimento. É só uma sugestão. Nós estamos sempre às ordens. Estamos também locados no nosso escritório. O Patrick vai deixar os nossos contatos. Qualquer pessoa que quiser nos procurar, estamos abertos aí para trabalhar, para ajudar da melhor forma possível, principalmente neste momento. Obrigado pela atenção de todos aí. E precisando, pode entrar em contato no Zap, que a gente responde aí. Não precisa ser no Zap comercial, pode ser no particular. E o Patrick vai passar nossos e-mails e contatos particulares também. Vou deixar essas gravações, né, dessas nossas reuniões, tudo no YouTube, e a gente possa estar multiplicando essa ação, chegando a mais pessoas que precisam de auxílio, para que possa contar aí com a Josiane, com a Suzane. São excelentes profissionais que vão estar orientando vocês com as finanças da sua empresa e com a sua própria finança pessoal também, né? Que neste momento é muito importante isso. Você controlar suas finanças para você não se endividar e não cair aí num golpe de ficar endividado pro resto da vida aí, depois dessa pandemia. Que a gente possa ter um momento aí de avaliação financeira, um momento de criatividade, que é na crise que se cria oportunidades, que vocês possam nutrir a vida de vocês com coisas positivas e gerenciar melhor as suas empresas. Quero agradecer a participação de vocês duas, quero a participação da Lúcia, dos outros meninos que estiveram aqui hoje com a gente no bate-papo. E muito obrigado a todos. A gente que agradece, Patrick. Um grande abraço a todos, estamos à disposição. Forte abraço, gente. Até a próxima. Até a Tchau, tchau para próxima. vocês. Tchau.